Oi, pessoal, bom dia. 8 da manhã, bem-vindos, bem-vindas ao Mercado Aberto. Vamos de pesquisa? Notícia quente. Vocês adoram pesquisa, adoram se debruçar aos números, assim como eu. Então, já vamos olhar. Saiu hoje um levantamento do Meia Ideia, né? E a primeira pesquisa estimulada é em qual desses candidatos você votaria para a presidência da República se a eleição fosse hoje. Veja aqui, que nesse cenário mais fragmentado, com participantes diferentes, participantes da direita, você tem Lula liderando o levantamento com 39,5% das intenções de voto e Flávio aparece em segundo lugar com 32%. Então, 7,5 pontos percentuais separando os dois principais candidatos que regem a polarização clássica dos últimos anos na política brasileira. E o Ratinho Júnior, candidato que poderia encabeçar essa terceira via proposta pelo PSD, aparece com 8,8% dos votos, Romeu Zema com 3%, Renan Santos, daquele recém-criado partido Missão, com 0,7%, Aldo Rebelo com 0,5%. E aí, num outro cenário em que você diminui o número de candidatos do primeiro turno, você automaticamente tem uma participação maior, né, uma performance, um desempenho melhor do candidato do PL, senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Olha, nesse cenário, Lula aparece com 38,7% e Flávio com 35,3%. Então, a distância entre eles encurta basicamente de 3,4 pontos. E Romeu Zema melhora um pouquinho com 5,1%. E aí, nesse levantamento, não é nem que você diminui o número de candidatos, mas você troca o Ratinho Júnior pelo Eduardo Leite, que também é um cenário interessante, porque o Ratinho Júnior aparece como candidato muito mais competitivo. Note que no primeiro levantamento ele aparece com 8,8% das intenções de voto e aqui Eduardo Leite, que é um outro governador filiado ao PSD, aparece com 3,4%. Então, veja, aquele conselho que eles formaram no PSD, que eles chamam de conselho de notáveis, vão se debruçar principalmente sobre as pesquisas, o número dos levantamentos para escolher seu candidato à presidência da República, quem vai representar o partido. E no segundo turno, né, vamos ao que interessa, porque a gente sabe que sempre é uma eleição de 2 turnos, dificilmente será resolvida na primeira rodada. Quando o Lula aparece aqui com Flávio Bolsonaro, os dois muito próximos, Lula 45,8% e Flávio 41,1%. Então, pouco mais de 4 pontos de diferença entre os dois. Temos mais um cenário também, que isso eu achei muito interessante desse levantamento, que é quando eles colocam, em vez do Lula, e se o candidato fosse Haddad? Será que essa polarização persevera? Será que o candidato do PT tem desempenho melhor do que o PL? E a resposta é sim. Haddad aparece com 41,8% e Flávio em seguida com 40%. Então, você tem uma diminuição dessa diferença. Eles estão tecnicamente empatados, né, na margem de erro, que é de 2,5 pontos percentuais. Mas você veja que no levantamento anterior, você tem o Lula e o Flávio tecnicamente empatados, mas já ali bem no teto da margem. Se você for pegar a ponta da margem, eles podem estar tecnicamente empatados. E a última tela nos mostra outra ferramenta muito usada pelos candidatos, que é a rejeição. E tem sido muito usada para dizer que Flávio Bolsonaro parte de um patamar bom, mas tem um teto baixo. Mas, pelos achados aqui do Meio Ideia, não é bem assim. O Lula tem 44% de rejeição e o Flávio Bolsonaro 34%. Então, 10 pontos a menos que Lula. Fernando Haddad aparece em terceiro lugar com 30%, Michele Bolsonaro tem 29,4%, quase 30%, e Tarcísio e os outros candidatos de centro-direita, né, que seriam ali os governadores de centro-direita, aparecem com bem menos, metade dessa rejeição. Tarcísio tem 15%, Caiado 14%, Romeu Zema 13%, Ratinho 13%. Claro que tem essa percepção de que esses candidatos também são muito menos conhecidos. Tá aí, foram feitas 1.500 entrevistas, dando serviço aqui nessa Câmara, de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, margem de erro 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, pesquisa da Meio Ideia, que também nós vamos acompanhar ao longo desses próximos meses no Mercado Aberto. Por falar em mercado, tá bombando o negócio. Olha só o que aconteceu com o Ibovespa ontem, mais um recorde. O pessoal fala, fazia uns dias que a gente não batia a máxima. Vamos lá, mais um, 185.674 pontos. Na máxima intraday, olha esse pontinho aqui por volta do meio-dia, 186 mil pontos, chegou até 187 mil pontos, foi a máxima no ano, já acumula uma valorização
de 15%, com grande entrada do fluxo gringo só no mês de janeiro, 26,3 bilhões de reais. Isso é mais do que o fluxo financeiro estrangeiro entrando na Bolsa em todo o ano de 2025. Em apenas um mês tivemos isso. Tem uma rotação de portfólio, dinheiro dos Estados Unidos vindo para cá, eles chamam esse movimento de Sell America, vende América. Isso foi um pouquinho arrefecido com a indicação do Kevin Warsh para o Fed, mas ainda há uma percepção que toda essa tensão geopolítica e essa barafunda criada para o Trump faz com que parte desse dinheiro aplicado na Bolsa Americana e em outras bolsas venha para os mercados emergentes. Não é só o Brasil, não. Tem Brasil, México, Colômbia, Chile. E não é que assim a Bolsa Americana está caindo ou está desmontando, nada disso. Uma pequena fração desse dinheiro, se já se move para os mercados emergentes, para a gente já é muito relevante. E isso também tem a ver com a ata do Copom ontem, quando o mercado aumentou a precificação, né, tá bastante precificado, quase 70% do mercado já apostam que o próximo corte do Banco Central do Brasil será de um corte de 0,5 ponto percentual na Selic, porque antes você estava mais ou menos o mercado dividido, gente achando que fosse 0,25, gente achando que fosse 0,5 ponto percentual. Como o Gabriel Galípolo e os outros diretores do Copom não desautorizaram essa versão de que será 0,5 ponto percentual, e ele tem sido muito firme, muito categórico na sua comunicação, se não fosse 0,5 ponto percentual, o mercado acredita que ele teria deixado isso mais claro, cristalino na ata do Copom, isso não aconteceu, aí o mercado falou, bom, então ele está autorizando a gente a prever 0,5 ponto de corte já na próxima reunião do Copom em março, e aí, quando tem corte de juros, uma parte desse dinheiro também migra para a Bolsa, que se torna mais rentável e fica mais interessante. E, por último, o dólar também ontem com uma pequena desvalorização, 0,15%, algo mais lateral, mantendo-se acima do patamar de 5,20. Ontem fechou cotado a R$ 5,25. E ainda teve a produção industrial, que encerrou o ano abaixo das expectativas. O mercado estava esperando uma queda de 0,5% em dezembro, veio 1,2% de baixa, também, o que também ajuda a consolidar essa visão de que a economia está desacelerando. E com isso, vou chamar um breve intervalo comercial na televisão, mas fique conosco. Já já você sabe, como sempre aqui no Mercado Aberto, tem entrevista muito interessante e relevante. É já já. E você que segue conosco no YouTube, vamos ver algumas das matérias mais relevantes, começando por uma da Folha de São Paulo, que, olha, mostra claramente que o Congresso Nacional começou o ano aprovando aquele pacote de bondades. E assim, em questão de poucas horas, depois da reunião de líderes, tudo acordado entre o governo. Aliás, o Hugo Mota vem dando várias dentro para o governo. Olha o que eles aprovaram. Reajuste de servidores e criação de cargos com impacto de 4,3 bilhões de reais. Se a gente puder, só nesse ano, tá? Em 2028, o impacto será maior. Se a gente puder levantar um pouquinho essa página, para eu ler melhor o texto, porque até 2028, olha o impacto do reajuste de servidores do Executivo e do Legislativo, 8 bilhões de reais. E aí você tem uma série de penduricários de vantagens, licenças remuneratórias que foram aprovadas para servidores do Legislativo. Alguns deles podem ganhar acima do teto constitucional. A gente sempre fica naquela discussão dos super salários do Judiciário. Pois é, a Câmara eles acabaram de conceder um salário que, junto com o penduricário, juntando tudo ali, a remuneração ficará acima do teto constitucional. E você vai criar uma série de cargos também no Ministério da Educação, no Ministério de Gestão e Inovação. Tem um Instituto Federal em Patos, que a cidade é o curral eleitoral, o reduto eleitoral de Hugo Mota, presidente da Câmara. Ele agradeceu o presidente Lula. Então, tudo isso aqui já promovendo essa pequena bomba fiscal do início do ano até 2028, 8 bilhões de reais de impacto. Além disso, temos uma matéria interessante na capa do UOL. Aliás, para você, sempre se interessa em assinar o UOL Plus, vale a pena, porque você tem matérias, apurações exclusivas e matérias investigativas como essa, que está aqui na capa do nosso portal agora, do Fábio Serapião. Operador de Forcaro criou rede de fundos para desvios no Master. E ele descreve esse personagem muito interessante
né, que é conhecido como Dino no mercado, que trabalha... Pode levantar, gente, é isso. Apontado, olha, como operador tático de Daniel Vorcaro, assim, Dino Madureira Garcia, conhecido como Dino, é investigado como nome por trás da arquitetura financeira que viabilizou o desvio bilionário de dinheiro da instituição. Sabe aquela estrutura do fundo, em cima do fundo, em cima do fundo, que você pode estar em nome de laranja, você não sabe quem é o real destinatário final daquele dinheiro, permite que você pegue empréstimos no Master, passe ali por uma série de fundos e volte para novo investimento nos CDBs do Master. Toda essa ciranda teria sido criada por esse personagem que também foi alvo na operação, na segunda fase da operação Compliance Zero e que teria sido o arquiteto por trás dessa engenharia financeira. No fronte internacional, duas notícias muito rápidas, temos que ficar atentas. Primeiro, um drone do Irã que foi abatido ontem por um caça americano. Ele estava sobrevoando ali perto de um daqueles navios, porta-aviões, estavam no Mar da Arábia, a 800 quilômetros do Irã. O pessoal da televisão de volta com a gente do comercial, estamos falando das notícias, das informações geopolíticas que sempre acabam fazendo preço no mercado. É claro, a gente precisa saber mesmo desse drone do Irã que teria perdido contato com o país, segundo explicações do Irã, e foi abatido por um caça americano ali naquela região do Oriente Médio. E também essa reunião muito curiosa entre dois personagens que trocaram várias críticas desde o início desse segundo mandato de Donald Trump. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e Donald Trump se reuniram ontem por mais de 2 horas na Casa Branca, uma reunião descrita como amistosa, agradável, olha aí, eles apertando as mãos. O Donald Trump, o Gustavo Petro, depois também, posteriormente, já na Colômbia, confirmou esse encontro, tratando de combate ao crime organizado. Nas palavras de Trump, falamos de drogas, né? Então, é isso, os dois sentados aí para uma entrevista e as imagens dos jornalistas. Vamos para os mercados? Saber como andam as negociações na Bolsa hoje. A Ásia já está fechada. Tóquio caiu 0,63%, Hong Kong praticamente estável, China subiu 0,85%. Migrando para a Europa, vamos fazer nosso sobrevoo diário, matinal, Paris e Londres no azul, Paris subindo 0,5%, Londres 0,60% e Frankfurt e Madrid em leve queda. E passando para as bolsas americanas, que tem uma história interessante que aconteceu ontem, né? A Nasdaq, olha, veja como ela caiu 1,43%, isso veio depois de um novo anúncio daquela empresa de modelos de inteligência artificial, IA, a Anthropic, anunciando que criou um novo instrumento ali que vai ajudar na gestão dos escritórios de advocacia. E aí isso gerou, isso e outras notícias também, gerou uma especulação grande de que empresas de software, né, as grandes representantes de software na bolsa da Nasdaq, que é aquela bolsa tecnológica, poderiam estar ameaçadas, empresas de software, de programação, por esses novos modelos de IA, quer dizer, os softwares antigos, né, tradicionais, seriam suplantados por esses modelos de IA. Aí você tem essas empresas de tecnologia caindo bastante, Dow Jones menos afetado, porque tem menos representação dessas empresas de tech, e o S&P 500 também, que é mais abrangente, teve uma queda importante de 0,84%.